Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema do vídeo de hoje é: qual foi o grande erro da Ucrânia e como este erro está custando caro? Como vocês sabem, nos últimos dias, as tensões entre Rússia e Ucrânia estavam já grandes, estão simplesmente gigantescas, com a troca de acusações entre os países e a guerra civil na região de Donbass se intensificando cada vez mais entre forças ucranianas e separatistas russos. A iminência de um conflito é real entre os dois países. Porém, isso está acontecendo devido a um grande erro da Ucrânia lá atrás. Mas antes de contar qual erro foi este, eu tenho um recado a vocês. Seus likes e a sua inscrição são muito importantes para o crescimento e o desenvolvimento deste canal. Estamos também no Instagram. Em breve estaremos em outras redes sociais. Desde já, conto com a sua ajuda. Recentemente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a rápida entrada da Ucrânia na OTAN e pediu o fim da política do apaziguamento que a aliança está fazendo com a Rússia. Quando Zelensky falou em fim da política de apaziguamento, ele lembrou da política do primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e pela França dos anos 30, que era basicamente ceder algumas vontades de Hitler, a fim de que não houvesse uma nova guerra na Europa. O ápice dessa política foi quando, em 1938, na Conferência de Munique, realizada por líderes da França, Inglaterra, Itália e Alemanha, foi debatida a questão da anexação dos Sudetos tchecos pela Alemanha. E por fim foi permitida, não sei se esta é a palavra certa, ou concedida a anexação dos Sudetos tchecos pelos alemães. O detalhe é que nenhum representante da Tchecoslováquia foi convidado para esta reunião. Basicamente, a reunião foi sobre os tchecos, mas sem os tchecos. Na conferência, Hitler assinou um documento que se comprometia a não querer mais expansões territoriais. Chamberlain chegou a dizer que após a assinatura deste documento, a paz estava garantida na Europa por uma geração inteira. 6 meses depois, Hitler simplesmente rasgou este tratado, anexando toda a parte ocidental da Tchecoslováquia, e em 1º de setembro de 1939 invadiria a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. E o medo de Zelensky é que essa tentativa da OTAN e dos Estados Unidos de apaziguar a Rússia de Vladimir Putin dê um resultado semelhante ao que aconteceu no passado, ou seja, uma guerra em larga escala. Porém, neste vídeo do card acima, eu disse que a Rússia cometeu um grande erro nos anos 90, ao não assinar nenhum documento que impedisse a OTAN de chegar em suas fronteiras. A Ucrânia também cometeu, e eu digo mais, o erro da Ucrânia foi absurdamente maior que o erro da Rússia. Para a gente entender qual erro foi esse, vamos voltar aos anos 90. Com o fim da União Soviética, houve o nascimento de vários países novos, entre eles a Ucrânia. Como vocês todos sabem, a União Soviética era uma potência nuclear gigantesca, que durante décadas rivalizava com os Estados Unidos no status de maior potência mundial, período conhecido como Guerra Fria. Simplesmente, da noite para o dia, o Estado Novo Ucraniano era a 3ª maior potência nuclear do planeta, só perdendo para os Estados Unidos e a Rússia. Em 5 de dezembro de 1994, numa convenção em Budapeste, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido propõem à Ucrânia um acordo no qual esses países lhe garantiriam a sua unidade territorial. Em troca, a Ucrânia abriria a mão do seu gigantesco arsenal nuclear e a mesma também assinaria o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A Ucrânia aceitou esta proposta, pois na visão ucraniana, o país estava quebrado economicamente. A instabilidade política reinava, afinal era um país recém-criado. E para se manter um arsenal nuclear demanda de investimentos que simplesmente não estavam dispostos a fazer, e na minha opinião foram facilmente persuadidos pelos Estados Unidos,
Reino Unido e pela Rússia, que até apresentaram garantias no tratado. Entre essas estavam que as fronteiras da Ucrânia seriam sempre respeitadas, que os signatários do tratado não usariam a força contra o território ucraniano, que os signatários não utilizassem de embargos econômicos contra a Ucrânia, que recorreriam à ONU caso a Ucrânia fosse agredida, e por fim os signatários se comprometeriam a realizar consultas à Ucrânia, a fim de verificar que todos os compromissos estão sendo cumpridos. Como diz uma frase muito popular em memes da internet, eu conto ou vocês contam? Como todos nós sabemos, a Rússia em 2014 invadiu e anexou a Crimeia, depois que o parlamento ucraniano derrubou o governo pró-russo de Viktor Yanukovych, simplesmente não cumprindo o tratado como signatário. E hoje o governo de Putin financia grupos separatistas pró-Rússia na região ucraniana de Donbás. E para piorar, os outros dois signatários praticamente não fizeram nada em prol da Ucrânia, a não ser lamentar e pequenas sanções à Rússia. A Rússia simplesmente fez a mesma coisa que lá atrás, como eu referi neste vídeo, Hitler fez com a França e o Reino Unido a não cumprir acordos. Acho que deve ter ficado claro para vocês qual foi o grande erro da Ucrânia, né? Foi abrir mão da sua segurança, de todo o seu arsenal nuclear, em troca de um pedaço de papel que em 2014 na invasão da Crimeia não teve valor nenhum, e hoje muito menos. Creio que vocês vão concordar comigo. Será que a Ucrânia tivesse ogivas nucleares, haveria a invasão da Crimeia pela Rússia? E esta ameaça de guerra da Rússia teria também? Eu tenho certeza que não. Se vocês concordam ou discordam, utilizem o espaço de comentários. O Reproduzir na História depende demais da sua inscrição e das suas curtidas para que o YouTube leve este conteúdo a mais pessoas. Eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.